Você já sentiu como se estivesse perdendo sua própria voz diante de alguém que sempre parece ter as respostas certas para tudo? Aquela sensação inquietante de que suas emoções são constantemente invalidadas por palavras sutilmente manipuladoras? Você está exagerando, eles dizem. E de repente, tudo o que você sente parece pequeno demais, insignificante demais. O livro de Provérbios nos alerta com uma sabedoria atemporal. Há quem fale como que ferindo a espada, mas a língua dos sábios traz cura. Provérbios 12:18. Não é coincidência, é propósito. Quando palavras ferem em vez de curar, quando diminuem em vez de edificar, estamos diante de uma estratégia que vai muito além de simples discordâncias. A manipulação narcisista se esconde nas entrelinhas de frases aparentemente comuns, mas que têm o poder de semear dúvidas profundas sobre quem você realmente é. Como um nevoeiro que lentamente encobre a paisagem, essas palavras trabalham para obscurecer sua visão. Principalmente, a visão que você tem de si mesmo e do propósito que Deus colocou em sua vida. O que agora parece apenas uma opinião diferente, uma crítica construtiva ou até uma preocupação sincera, pode ser, na verdade, uma ferramenta cuidadosamente afiada para controlar, diminuir e, eventualmente, apagar a luz que Deus acendeu em você. Deus não permite nada sem razão, e se você está enfrentando esse tipo de situação, talvez seja o momento de despertar para uma verdade que pode transformar completamente como você entende os relacionamentos em sua vida. Hoje, vamos revelar as frases que são sinais de alerta, as palavras que tentam reescrever sua realidade e substituí-la por uma versão que serve apenas aos interesses de quem as pronuncia. O que parece perda é preparação, porque ao identificar essas tentativas de manipulação, você está sendo preparado para defender a verdade sobre quem você é em Cristo. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido, e o que agora parece solidão será testemunho para muitos outros que enfrentam as mesmas batalhas invisíveis. Você já percebeu como certas palavras podem penetrar fundo em sua alma, deixando marcas invisíveis que permanecem muito depois que o som delas se dissipa? É como se algumas frases tivessem o poder de abrir pequenas rachaduras em sua confiança, por onde aos poucos escorre a certeza que você tinha sobre si mesmo. Estas palavras raramente vêm em forma de ataques diretos. Na verdade, é justamente sua aparente inocência que as torna tão perigosas. O narcisista é mestre na arte da manipulação sutil. Suas ferramentas não são gritos ou punhos, mas palavras cuidadosamente escolhidas, entregues muitas vezes com um sorriso ou um olhar de falsa preocupação. Estou dizendo isso para o seu bem. É a cobertura perfeita para venenos administrados em pequenas doses diárias. E com o tempo, você começa a duvidar não apenas de suas decisões, mas de sua própria percepção da realidade. Paulo nos alerta em Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Este versículo nos lembra que as palavras devem edificar, devem construir, devem erguer. Quando consistentemente fazem o oposto, precisamos estar atentos. Não é coincidência. É propósito quando você percebe que constantemente se sente menor, mais inseguro, mais dependente após interações com determinada pessoa. Deus não permite nada sem razão. E esse desconforto persistente pode ser o Espírito Santo sussurrando em seu coração que algo não está certo nesse relacionamento. O primeiro sinal que precisamos reconhecer é quando alguém consistentemente desvaloriza suas emoções. Você está exagerando, ou não é para tanto, são frases que parecem inofensivas, até inócuas à primeira vista. Afinal, todos podemos de fato exagerar em nossas reações de vez em quando. No entanto, quando essas frases se tornam a resposta padrão para quase tudo o que você sente,
elas formam um padrão perigoso. Deus criou nossas emoções com propósito. Jesus chorou por Lázaro, expressou indignação no templo, sentiu compaixão pelas multidões. Em nenhum momento as Escrituras sugerem que essas expressões emocionais fossem inadequadas ou exageradas. Pelo contrário, elas eram parte integral de sua humanidade perfeita. Quando alguém consistentemente invalida o que você sente, está contradizendo o desenho divino que fez de suas emoções uma bússola valiosa. Uma irmã de nossa comunidade compartilhou como, por anos, seu esposo respondia a qualquer expressão de tristeza ou preocupação dela com: "Você está dramatizando de novo." Eventualmente, ela parou de compartilhar o que sentia. Parou até mesmo de reconhecer suas próprias emoções, enterrando-as tão profundamente que perdeu contato com uma parte essencial de si mesma. O que começou como frases aparentemente inofensivas, culminou em um vazio espiritual profundo. Suas orações se tornaram mecânicas, pois como poderia se abrir completamente com Deus quando havia perdido a linguagem de suas próprias emoções? O padrão da manipulação narcisista costuma seguir etapas bem definidas. Primeiro vem a desvalorização sutil, pequenos comentários que fazem você questionar sua percepção. "Tenho certeza que não foi isso que ela quis dizer." Ou "acho que você entendeu errado." Com o tempo, você começa a duvidar da sua capacidade de interpretar corretamente o que acontece ao seu redor. Em seguida, vem o isolamento, igualmente sutil. O narcisista raramente proíbe diretamente seus relacionamentos. Em vez disso, semeia dúvidas sobre as pessoas que poderiam oferecer perspectivas diferentes. Você realmente confia nela? Ou já notou como ele sempre tenta te influenciar contra mim? Uma a uma, suas conexões significativas são envenenadas com suspeitas, até que você mesmo opte por se afastar delas. O salmista entendeu bem esse processo quando escreveu no Salmo 120, versículos 2 e 3. "Livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado? Língua enganadora." Ele reconheceu como palavras falsas podem ser instrumentos de tortura espiritual. Outra frase comum usada por manipuladores narcisistas é: "Ninguém vai te amar como eu." À primeira vista, isso pode soar romântico, até lisonjeiro. Mas examine mais profundamente e verá a ameaça velada. Sem esta pessoa, você estará destinado à solidão. É uma falsa profecia que planta medo no seu coração, fazendo com que a perspectiva de sair do relacionamento pareça mais aterrorizante que permanecer nele. O que parece perda é preparação, pois mesmo nestes momentos dolorosos de manipulação, Deus está trabalhando para fortalecer seu discernimento. Como em 1 João 4, versículo 1, somos chamados a provar os espíritos, a desenvolver um discernimento agudo que nos permita reconhecer a verdade da mentira. Cada vez que você identifica uma tentativa de manipulação, está crescendo em sabedoria. Considere a história de Neemias, que enfrentou oposição constante enquanto reconstruía os muros de Jerusalém. Seus adversários tentaram várias táticas para desviá-lo de seu propósito, incluindo manipulação e tentativas de incutir medo. No entanto, Neemias manteve-se firme, discernindo as verdadeiras intenções por trás das palavras aparentemente amigáveis. Como ele, você também pode desenvolver a capacidade de permanecer firme em seu propósito divino, mesmo quando outros tentam desviar seu caminho. Uma das manipulações mais insidiosas é quando o narcisista se coloca como a voz de Deus em sua vida. "Deus me mostrou que você deveria", ou "tenho certeza que não é a vontade de Deus que você." Estas afirmações representam uma forma extremamente perigosa de controle espiritual. A pessoa está essencialmente alegando ter acesso privilegiado à vontade divina para sua vida,
sobrepondo-se à sua própria conexão com o Espírito Santo. As Escrituras nos advertem claramente contra aqueles que falsamente afirmam falar em nome de Deus. Em Jeremias 23, versículo 16, lemos: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos fazem vãos. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Deus nos deu seu Espírito para nos guiar individualmente, e embora conselhos sábios sejam valiosos, ninguém deveria usurpar sua relação pessoal com Deus. Outra tática comum é a criação constante de dúvidas sobre sua competência. Tem certeza que consegue fazer isso? Ou, talvez seja melhor eu fazer isso para você. Novamente, estas frases podem ser disfarçadas de preocupação genuína. No entanto, quando se tornam um padrão, seu efeito cumulativo é corroer sua confiança nas habilidades que Deus lhe deu. Considere o impacto desse tipo de manipulação na vida de uma jovem em nossa igreja que sentia o chamado para liderar um ministério de adoração. Seu namorado, aparentemente apoiador, constantemente fazia pequenos comentários sobre sua voz. Você desafinou um pouco naquela parte, ou talvez devesse deixar fulana cantar essa música. Individualmente, cada comentário parecia uma sugestão construtiva. No entanto, o efeito acumulado fez com que ela quase desistisse de seu chamado, acreditando que não era boa o suficiente. O que agora parece solidão será testemunho, pois ao se afastar desse relacionamento, ela redescobriu sua voz e hoje lidera um ministério que toca profundamente muitas vidas. A manipulação narcisista frequentemente opera através do controle sutil da narrativa sobre quem você é. O narcisista gradualmente reescreve sua história, redefinindo suas forças como fraquezas e suas passadas dificuldades como evidências de sua incapacidade atual. Você sempre foi muito sensível, ou lembra como você fracassou naquela situação? São formas de ancorar sua identidade em uma versão diminuída de quem você realmente é. Em contraste, Deus constantemente nos chama para lembrar não de nossos fracassos, mas de sua fidelidade em nossa história. O Antigo Testamento está repleto de exortações para o povo de Israel lembrar, não para ficar preso no passado, mas para extrair força da evidência da obra de Deus em suas vidas. Como está escrito em Isaías 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está para sair à luz. Porventura, não a percebereis? A manipulação narcisista muitas vezes floresce através da inconsistência. Os limites, expectativas e até mesmo verdades mudam constantemente, deixando você em terreno instável, nunca certo do que é real ou esperado. Hoje você é elogiado por algo, amanhã o mesmo comportamento é criticado. Esta inconstância deliberada mantém você constantemente buscando aprovação, nunca seguro de seu valor. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Você compreenderá que essa inconstância não era resultado de sua inadequação, mas uma tática calculada para manter o controle. Os frutos dessa manipulação são facilmente reconhecíveis: aumento de ansiedade, dúvida constante sobre si mesmo, uma sensação de estar andando em cascas de ovos, sempre temendo dar um passo em falso. Uma das frases mais nocivas que os manipuladores narcisistas utilizam é: se você realmente me amasse, você faria isso. Esta frase distorce completamente o significado do amor verdadeiro, transformando-o de um dom desinteressado em uma ferramenta de controle. O amor genuíno, como descrito em 1 Coríntios 13, é paciente, bondoso, não busca seus próprios interesses, não se ira facilmente. O verdadeiro amor cristão empodera, eleva e liberta, nunca aprisiona ou coage.
Jesus nos mostrou o exemplo máximo de amor quando declarou em João 15, versículo 13: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor verdadeiro se sacrifica pelo bem do outro, não exige sacrifícios para satisfazer seus próprios desejos. Quando alguém usa consistentemente o amor como uma condição para aceitação ou como justificativa para exigir comportamentos específicos, está pervertendo seu significado sagrado. Outra tática comum é o uso de silêncio punitivo. Quando o narcisista não consegue o que quer, retira completamente seu afeto e comunicação, deixando um vácuo doloroso que você se desespera para preencher. Diferente de um tempo saudável para processar emoções, esse silêncio é uma ferramenta deliberada de punição, desenhada para aumentar sua ansiedade e eventualmente fazê-lo ceder para restaurar a relação. Com o tempo, você pode se tornar tão temeroso desses períodos de gelo emocional que fará qualquer coisa para evitá-los, efetivamente entregando seu poder de escolha. O silêncio pode ser uma ferramenta de reflexão e crescimento, como vemos ao longo das Escrituras, quando pessoas se retiram para buscar a Deus em silêncio. No entanto, quando usado como arma, perverte seu propósito divino, transformando o que deveria trazer paz em uma fonte de tormento. Como o profeta Isaías lamentou em Isaías 59, versículo 14 e 15: Pelo que o direito se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal torna-se presa. Em relações com pessoas narcisistas, você frequentemente testemunhará o fenômeno da gaslighting, uma forma de manipulação psicológica que faz você questionar sua própria sanidade ou percepção. Isso nunca aconteceu. Eu nunca disse isso. Ou, você está imaginando coisas, são frases comuns usadas para distorcer sua realidade. Este tipo de manipulação é particularmente destrutivo porque ataca a confiança em sua própria mente. Com o tempo, você começa a duvidar de suas memórias, percepções e instintos mais básicos. Em casos graves, pode até levar a pessoa a questionar sua própria identidade e valor. Jesus chamou Satanás de pai da mentira, em João 8, versículo 44, reconhecendo que a distorção da verdade é uma ferramenta fundamental de opressão espiritual. Da mesma forma, aqueles que consistentemente distorcem sua realidade estão operando com o mesmo espírito de engano, buscando roubar sua confiança na verdade. A Escritura nos recorda em João 8, versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando alguém tenta obscurecer ou reescrever a verdade em sua vida, está diretamente se opondo ao caminho de libertação que Deus designou para você. Não é coincidência, é propósito quando pessoas narcisistas atacam tão vigorosamente sua percepção da realidade, pois em um mundo de confusão e dúvida, o controle se torna muito mais fácil. Outra frase reveladora de manipulação narcisista é: ninguém mais reclamou disso. Esta afirmação aparentemente simples carrega várias camadas de manipulação. Primeiro, isola você, sugerindo que sua percepção ou experiência é única e, portanto, provavelmente inválida. Segundo, implica uma comparação desfavorável com outros, sugerindo que o problema está em você, não na situação ou comportamento em questão. Terceiro, sutilmente desencoraja futuras expressões de desconforto ou discordância. O padrão bíblico para lidar com preocupações e conflitos nunca envolve invalidar a experiência de outros ou usar comparações para silenciar vozes. Em vez disso, encontramos em Mateus 18 um modelo de comunicação direta, honesta e respeitosa, onde cada pessoa é valorizada e ouvida. Considere Jesus e sua resposta à mulher no poço em João 4.
Ele não comparou sua situação com outros, não minimizou seus problemas, não invalidou sua perspectiva única. Em vez disso, engajou-se com ela onde ela estava, reconheceu sua realidade e ofereceu verdade com compaixão. Este é o modelo divino para interações humanas, que narcisistas sistematicamente violam. Os manipuladores narcisistas são frequentemente mestres da inversão de papéis. Quando confrontados sobre comportamentos prejudiciais, rapidamente se posicionam como vítimas. Olha o que você me faz fazer. Ou, estou magoado que você pense isso de mim. São respostas comuns que desviam a atenção do comportamento problemático original e colocam você na posição de agressor ou ofensor. Esta tática é particularmente eficaz com pessoas de coração gentil e compassivo. Justamente as qualidades que os narcisistas frequentemente exploram. Seu desejo natural de não magoar outros é usado contra você, levando-o a recuar, pedir desculpas e até mesmo consolar a pessoa que estava causando dano a você. Paulo advertiu em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A inversão de papéis é uma forma de engano que distorce a realidade de causa e efeito, buscando escapar da responsabilidade que Deus estabeleceu como lei espiritual. A Bíblia nos ensina sobre a importância da verdade nas relações humanas. Em Efésios 4, versículo 25, Paulo aconselha: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre fundamentos de honestidade, respeito mútuo e consideração genuína pelos sentimentos e necessidades do outro. O relacionamento de Davi e Jonatas exemplifica essa dinâmica saudável. Apesar das circunstâncias desafiadoras, incluindo a hostilidade do rei Saul, pai de Jonatas, seu relacionamento era caracterizado por honestidade, apoio mútuo e um compromisso com o bem-estar um do outro. Jonatas nunca manipulou Davi, nunca distorceu a realidade para controlá-lo, nunca usou táticas para diminuí-lo. Pelo contrário, até mesmo se alegrou com o sucesso e o chamado de Davi, mesmo quando isso significava que ele próprio não seria rei. Compare isso com Saul, que exibia muitos traços narcisistas em sua relação com Davi. Ele alternava entre validação excessiva, quando Davi era útil, e hostilidade aberta, quando se sentia ameaçado pelo sucesso de Davi. Usava manipulação emocional, chegando ao ponto de oferecer sua filha em casamento como uma armadilha. Diante do mesmo indivíduo, Davi, vemos dois modelos contrastantes de relacionamento. Um saudável e edificante com Jonatas, outro tóxico e manipulador com Saul. Deus não permite nada sem razão, e se você encontra essas dinâmicas em seus relacionamentos, é importante reconhecer que há um propósito em sua consciência crescente. Como Paulo escreveu em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo experiências dolorosas de manipulação podem ser transformadas em aprendizado, crescimento e, eventualmente, em um testemunho que ajudará outros. O narcisista frequentemente utiliza elogios condicionais como ferramenta de controle. Você fica tão bonita quando se esforça, ou você é muito inteligente quando presta atenção, parecem afirmações positivas à primeira vista. No entanto, o elogio real é envenenado pela condição implícita. Você só é valioso quando atende a certos critérios ou se comporta de maneiras específicas. Isso contrasta fortemente com a maneira como Deus nos vê e afirma. Em Isaías 43, versículo 4, ele declara: visto que és precioso aos meus olhos e digno de honra, e eu te amo. Deus nos valoriza não pelo que fazemos ou como nos comportamos,
mas simplesmente porque somos seus. Nosso valor não é condicional, não oscila com nosso desempenho, não depende de atendermos a expectativas. Quando alguém consistentemente só valida ou elogia aspectos condicionais de quem você é, está contradizendo a verdade fundamental de seu valor intrínseco como criação amada de Deus. Com o tempo, esses elogios condicionais podem levá-lo a construir sua identidade sobre fundamentos instáveis, sempre se esforçando, nunca seguro de seu valor. Os manipuladores narcisistas são especialistas em usar informações confidenciais contra você. Quando você compartilha vulnerabilidades, medos ou experiências dolorosas do passado, eles mentalmente arquivam essas informações para uso futuro. Mais tarde, em momentos de conflito, essas mesmas vulnerabilidades são usadas como armas, seja em forma de ameaças veladas de exposição, comentários brincalhões ou comparações cruéis. Este padrão cria um ambiente onde a verdadeira intimidade se torna impossível. Como você pode se abrir verdadeiramente quando seus momentos de vulnerabilidade são transformados em munição? É uma perversão do design divino para relacionamentos próximos, onde a vulnerabilidade deve fortalecer conexões, não servir como ferramenta de controle. Em Provérbios 17, versículo 9, somos lembrados que aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas o que renova o assunto separa os maiores amigos. O caráter de Deus é encobrir nossas falhas com amor, não expô-las para nos manipular. Como está escrito em 1 Pedro 4, versículo 8, acima de tudo, amem-se profundamente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não é incomum que manipuladores narcisistas usem constantemente histórias em que são sempre os heróis ou as vítimas. Nunca os vilões, nunca parcialmente responsáveis, nunca aprendendo ou crescendo. Estas narrativas cuidadosamente construídas servem para reforçar uma autoimagem grandiosa, enquanto evitam qualquer vulnerabilidade real ou responsabilidade. Com o tempo, você pode notar como estas histórias são seletivas, frequentemente contraditórias quando examinadas mais de perto, e notavelmente desprovidas de nuance ou reflexão genuína. O efeito é duplo. Primeiro, reforçar a percepção do narcisista de sua própria superioridade. Segundo, estabelecer um padrão impossível contra o qual você invariavelmente parecerá inadequado. Para o cristão reflexivo, este padrão contrasta fortemente com a narrativa bíblica. As Escrituras não escondem as falhas de seus heróis. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não esconde seu adultério e assassinato. Pedro foi um pilar da igreja primitiva, mas suas negações de Cristo são registradas em detalhes. Esta honestidade reflete a verdade de que todos somos falhos, todos dependemos da graça, todos estamos em processo. Quando o apóstolo Paulo fala de seu próprio testemunho, ele frequentemente enfatiza sua fraqueza e dependência de Deus, não sua grandeza. Em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10, ele escreve: Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso me deleito nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que agora parece solidão será testemunho quando você começar a reconhecer e se afastar dessas dinâmicas tóxicas. A clareza que vem após períodos de confusão, a confiança que substitui a dúvida constante, a paz que surge quando você não mais caminha sobre cascas de ovos emocionais, todos estes se tornarão evidências da fidelidade e restauração de Deus em sua vida. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. As peças do quebra-cabeça se encaixarão. Você olhará para trás e verá como Deus o protegeu, guiou e fortaleceu, mesmo nos momentos mais escuros. Como José declarou a seus irmãos em Gênesis 50, versículo 20: Vós bem intentastes mal contra mim,
porém Deus o tornou em bem. Da mesma forma, a manipulação que outros intentaram contra você, Deus pode transformar em crescimento, sabedoria e, eventualmente, em um ministério para outros que passam por situações semelhantes. Quando você se encontra em meio à neblina da manipulação narcisista, pode parecer que não há saída. Como se cada passo que você tenta dar para longe desse labirinto apenas o levasse mais fundo em suas confusas passagens. É neste momento que precisamos nos lembrar das palavras de Paulo em 2 Coríntios 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. A batalha contra a manipulação narcisista não é meramente psicológica ou emocional, é fundamentalmente espiritual. Deus não permite nada sem razão, nem mesmo os relacionamentos que parecem drenar nossa alma e obscurecer nosso propósito. Através destas provações, somos convidados a desenvolver um discernimento mais profundo, a fortalecer nossa identidade em Cristo e a aprender a estabelecer limites que honrem a Deus e protejam o templo de nosso coração. Em toda a Bíblia, vemos exemplos de pessoas que enfrentaram manipuladores e controladores. José sofreu nas mãos de seus irmãos invejosos e depois, sob a falsa acusação da esposa de Potifar. Davi enfrentou a perseguição implacável de um rei Saul, tomado por inveja e insegurança. Esther precisou navegar pelas águas perigosas de um palácio cheio de intrigas e jogos de poder. Em cada história, vemos Deus trabalhando, não apenas para livrar seus servos dessas situações, mas para refiná-los através delas. A primeira e mais poderosa arma contra a manipulação narcisista é a verdade da palavra de Deus. Jesus enfrentou as tentações do deserto não com argumentos elaborados, mas com a simples e poderosa declaração: está escrito. Quando nossos pensamentos estão nublados por anos de manipulação, quando nossa percepção da realidade foi distorcida, a palavra de Deus permanece como uma âncora imutável. Quando o manipulador diz: você nunca será nada sem mim, a palavra responde em Filipenses 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o narcisista insiste: se você me amasse de verdade, faria isso por mim, a Escritura responde em 1 João 4, versículo 18: o perfeito amor lança fora o medo. Cada mentira que busca controlar e diminuir encontra sua resposta nas verdades eternas de Deus. Uma irmã em nossa congregação compartilhou como, após anos em um casamento emocionalmente abusivo, começou a escrever versículos bíblicos em pequenos cartões e espalhá-los por toda a casa. Cada versículo abordava especificamente uma mentira que havia acreditado, sobre seu valor, sua capacidade, seu direito de ser tratada com respeito. Foi como se aquelas palavras fossem água caindo em um deserto, ela descreveu. Lentamente, senti minha alma voltar à vida, minha mente clareando. Comecei a ver a diferença entre o que ele dizia sobre mim e o que Deus dizia. O que parece perda é preparação. Mesmo em meio às tentativas de manipulação e controle, Deus está preparando você para um propósito maior. Como um oleiro trabalhando o barro, ele usa até mesmo as pressões e dificuldades para moldar em você um caráter que reflete Cristo. A paciência que você está desenvolvendo ao lidar com comportamentos difíceis, o discernimento que está crescendo enquanto aprende a separar verdade de manipulação, a compaixão que se aprofunda quando você compreende a profundidade da brokenness humana, nada disso é desperdiçado. Paulo entendeu este princípio quando escreveu em Romanos 5, versículos 3 a 5. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este não é um chamado para aceitar passivamente o abuso, mas uma garantia de que, mesmo em situações dolorosas, Deus está trabalhando em nosso favor. A oração é nossa linha direta com o céu, nossa conexão constante com a fonte de toda sabedoria e força. Em momentos de confusão, quando as técnicas de gaslighting fazem você questionar sua própria sanidade, a oração oferece clareza. Jesus frequentemente se retirava para orar, especialmente antes de decisões importantes ou enfrentamentos difíceis. Ele entendeu que a intimidade com o Pai era essencial para navegar as complexidades e desafios da vida humana. Em sua carta aos Filipenses, Paulo nos oferece um modelo poderoso para a oração em tempos de ansiedade e confusão. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Esta paz que excede o entendimento é particularmente preciosa quando estamos lidando com a turbulência emocional que a manipulação narcisista frequentemente causa. Uma forma especialmente poderosa de oração quando nos sentimos manipulados é simplesmente pedir discernimento. Quando Salomão teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, ele escolheu sabedoria e discernimento, reconhecendo que estes eram os dons mais valiosos para liderar bem. Da mesma forma, quando enfrentamos relacionamentos complexos com pessoas que distorcem a verdade, precisamos desse mesmo discernimento. Considere a história de um jovem pastor que compartilhou como se sentia constantemente manipulado e diminuído por um membro influente de sua congregação. Eu orava todas as manhãs: Senhor, dá-me discernimento para ver através das palavras até as intenções do coração. Ajuda-me a responder com sabedoria, não com reação emocional. Com o tempo, comecei a perceber padrões. Comentários que antes me desestabilizavam por dias, agora eram reconhecidos pelo que realmente eram: tentativas de controle. A manipulação não parou, mas minha resposta a ela mudou completamente. Enquanto crescemos em nosso discernimento espiritual, começamos a reconhecer que muitas táticas manipuladoras têm raízes espirituais mais profundas. O apóstolo Paulo entendeu isto quando escreveu aos Efésios: Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 12. Reconhecer a dimensão espiritual da manipulação não diminui a responsabilidade humana, mas amplia nossa compreensão do que realmente estamos enfrentando. Jesus ensinou sobre esta realidade quando confrontou Pedro após sua bem-intencionada, mas equivocada tentativa de dissuadi-lo de ir para a cruz. Afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus 16, versículo 23. Jesus não estava chamando Pedro de demônio, mas reconhecendo que até mesmo pessoas bem-intencionadas podem, sem perceber, tornar-se canais para influências que se opõem aos propósitos de Deus. Quando nos encontramos em relações com pessoas que consistentemente procuram manipular e controlar, é importante lembrar da ênfase de Jesus no poder da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Não é simplesmente conhecer fatos ou doutrinas, mas viver em alinhamento com a realidade como Deus a define, que traz verdadeira libertação. Uma parte crucial desta verdade é nossa identidade em Cristo. Quando entendemos quem realmente somos, não como definidos por manipuladores, mas como declarado por Deus, encontramos uma base sólida para resistir à manipulação.
As Escrituras nos dizem que somos filhos de Deus, 1 João 3, versículo 1, que fomos comprados por um preço, 1 Coríntios 6, versículo 20, que somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5, versículo 20, que somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, 1 Pedro 2, versículo 9. Estas não são meras afirmações positivas. São declarações de realidade espiritual que contradizem diretamente as mentiras que os manipuladores narcisistas tentam incutir. Quando alguém tenta convencê-lo de que você não tem valor fora do relacionamento com ela, a verdade responde que você é precioso aos olhos de Deus, comprado com o sangue de Cristo. Quando tentam fazê-lo duvidar de suas capacidades, a verdade lembra que você é habitado pelo mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Romanos 8, versículo 11. O que agora parece solidão será testemunho, pois muitos que enfrentaram e superaram relacionamentos manipuladores descobrem um propósito em compartilhar sua jornada com outros. Como o salmista escreveu: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu glorioso nome, e enchida de sua glória toda a terra. Amém e amém. Salmo 72, versículos 18 e 19. Nossa experiência de libertação se torna um testemunho da fidelidade de Deus, um farol de esperança para outros que ainda estão presos em ciclos de manipulação. Recentemente, conheci uma mulher que havia passado anos num relacionamento com um líder de igreja que utilizava manipulação espiritual para controlá-la. Ele usava a Bíblia como uma arma, ela explicou. Se eu questionasse algo, ele citava versículos sobre submissão. Se eu expressasse desconforto com algo que ele fazia, era porque eu não tinha suficiente fé. Após finalmente reconhecer o abuso e sair deste relacionamento, ela passou por um período que descreveu como deserto espiritual, sentindo-se incapaz de confiar em líderes religiosos ou mesmo em sua própria interpretação das Escrituras. Foi o período mais solitário da minha vida, ela compartilhou. Mas naquela solidão, encontrei a verdadeira voz de Deus novamente. Não filtrada através da interpretação de outra pessoa, mas falando diretamente ao meu coração. Hoje, ela lidera um grupo de apoio para sobreviventes de abuso espiritual, transformando sua experiência dolorosa em um ministério de cura. O que parecia uma devastadora perda espiritual tornou-se preparação para um propósito mais profundo. Quando enfrentamos manipuladores narcisistas, especialmente em contextos de relacionamentos próximos ou familiares, uma das ferramentas mais importantes que precisamos desenvolver é o estabelecimento de limites saudáveis. Limites não são muros construídos pelo orgulho ou egoísmo, são fronteiras estabelecidas pelo amor e sabedoria. Como Paulo instruiu em Gálatas 6, versículo 5, cada um levará a sua própria carga, reconhecendo que Deus estabeleceu uma separação saudável entre as responsabilidades e identidades individuais. Jesus mesmo modelou o estabelecimento de limites durante seu ministério terreno. Ele se retirava para estar sozinho quando as multidões o pressionavam. Lucas 5, versículo 16. Ele limitava claramente o que compartilhava com diferentes pessoas, dependendo de sua receptividade. Mateus 7, versículo 6. Ele não permitia que as expectativas dos outros determinassem suas prioridades, mantendo-se firmemente alinhado com a vontade do Pai. Estabelecer limites com manipuladores narcisistas é particularmente desafiador, porque eles tipicamente não respeitam os limites dos outros. Na verdade, a simples tentativa de estabelecer fronteiras saudáveis frequentemente desencadeia o que os terapeutas chamam de narcissistic rage, uma intensificação de comportamentos manipuladores em resposta à percepção de perda de controle. Uma forma prática de estabelecer limites é através da técnica de comunicação conhecida como
sanduíche de verdade. Começa com uma afirmação positiva, seguida pela declaração clara de um limite, e conclui com outra nota positiva. Por exemplo, aprecio nossa amizade e quero que continue. No entanto, não vou participar de conversas que diminuam outras pessoas. Estou ansioso para encontrar formas mais construtivas de nos conectarmos. Esta abordagem é consistente com o conselho de Paulo para falar a verdade em amor. Efésios 4, versículo 15. Reconhecendo que a verdade sem amor pode ser brutal, mas o amor sem verdade não é realmente amor. Em casos extremos de manipulação e abuso, o limite mais saudável pode ser o afastamento físico ou emocional. Jesus instruiu seus discípulos que, quando suas mensagens fossem rejeitadas em determinada cidade, deveriam sacudir o pó de seus pés e seguir em frente. Mateus 10, versículo 14. Isso não era uma rejeição mesquinha, mas um reconhecimento realista de onde seus esforços seriam mais efetivos. Deus não nos chama a permanecer indefinidamente em relações que consistentemente minam nossa saúde mental, emocional e espiritual. Como um pastor sabiamente colocou, Deus quer mar de tigos em sua vida, não sanguessugas. Essa sabedoria ecoa as palavras de Provérbios 22, versículo 24. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Muitas pessoas relatam que só depois de se afastarem de relações manipuladoras conseguem ver claramente o quanto haviam sido afetadas. Como uma pessoa que vive anos em uma casa com janelas sujas e gradualmente se acostuma com a visão embaçada, muitas vezes não percebemos quanto da luz de Deus estava sendo bloqueada até que as janelas sejam limpas. Um elemento crucial no desenvolvimento de resistência espiritual à manipulação narcisista é a comunidade. Deus nunca nos desenhou para enfrentar nossas batalhas sozinhos. O autor de Hebreus nos adverte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, versículo 25. Na comunidade saudável, encontramos perspectivas alternativas que podem ajudar a corrigir a realidade distorcida que o manipulador tenta criar. Lembre-se que os manipuladores narcisistas frequentemente tentam isolar suas vítimas precisamente porque sabem do poder protetor da comunidade. Eles entendem instintivamente que quando você tem múltiplas vozes em sua vida, vozes que afirmam seu valor, que falam verdade, que oferecem perspectivas diferentes, seu controle sobre sua percepção de realidade é diminuído. Em Eclesiastes 4, versículos 9 a 12, Salomão reflete sobre o poder da comunidade. Melhor é serem dois do que um, pois se caírem, um levanta o companheiro. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Uma comunidade amorosa e saudável fornece apoio quando caímos, defesa quando somos atacados e estabilidade quando nossa própria força falha. Encontrar tal comunidade pode ser desafiador, especialmente quando estamos saindo de relacionamentos onde nossa capacidade de confiar foi profundamente danificada. Pode ser útil começar com um terapeuta cristão, um pastor confiável ou um pequeno grupo de estudo bíblico. O importante é dar pequenos passos em direção à vulnerabilidade com pessoas que demonstraram ser dignas de confiança. Uma das armas mais poderosas que temos contra a manipulação narcisista é o perdão. À primeira vista, isso pode parecer contra-intuitivo. Afinal, o perdão parece beneficiar o ofensor mais do que o ofendido. No entanto, como C.S. Lewis sabiamente observou, cada um diz que o perdão é uma ideia adorável, até ter algo para perdoar.
O perdão cristão não é negar o mal que foi feito, minimizar o dano causado, ou mesmo necessariamente restaurar a relação ao seu estado anterior. É uma decisão de liberar o direito de retaliação e entregar o ofensor à justiça de Deus. Como Paulo escreveu: "Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor." Romanos 12, versículo 19. Quando guardamos ressentimento contra aqueles que nos manipularam ou abusaram, paradoxalmente nos mantemos presos a eles. O perdão rompe essas correntes, não para o benefício deles, mas para a nossa própria libertação. Jesus ilustrou isso poderosamente na parábola do servo impiedoso em Mateus 18, mostrando como nossa recusa em perdoar nos mantém prisioneiros da amargura. Uma mulher que havia experimentado anos de gaslighting e manipulação emocional descreveu seu processo de perdão assim: "Percebi que minha raiva, embora justificada, tinha se tornado outra maneira pela qual ele controlava minha vida. Mesmo não estando mais juntos, eu passava horas repassando mentalmente argumentos, planejando o que diria se o visse novamente, ensaiando confrontos. O perdão não foi instantâneo. Foi uma escolha diária de soltar, de recusar-me a deixar que minhas feridas definissem minha história. E cada vez que escolhia perdoar, sentia um pouco mais da minha verdadeira identidade retornando. Não é coincidência, é propósito quando somos chamados a perdoar. Deus entende que o perdão é tanto um ato de obediência quanto um caminho para a nossa própria cura. Jesus conectou intimamente nosso perdão aos outros com o perdão que recebemos de Deus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas." Mateus 6, versículos 14 e 15. Outro recurso espiritual vital na batalha contra a manipulação narcisista é a gratidão. A manipulação prospera em um ambiente de escassez percebida, a sensação constante de que não somos, não temos ou não recebemos o suficiente. A gratidão confronta diretamente essa mentira ao nos ajudar a reconhecer e celebrar as múltiplas formas em que Deus já nos abençoou. Paulo entendeu o poder transformador da gratidão quando instruiu os filipenses: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus." Filipenses 4, versículo 6. Note como ele conecta a gratidão diretamente com a paz mental e a libertação da ansiedade, ambas frequentemente comprometidas em relações com manipuladores narcisistas. Um exercício poderoso é criar um diário de gratidão, onde você regularmente registra coisas específicas pelas quais é grato. Estas podem variar desde bênçãos significativas até pequenas graças diárias. O ato de procurar ativamente coisas para agradecer gradualmente reorienta sua mente de uma postura de escassez para uma de abundância, diminuindo o poder das narrativas de carência que os manipuladores frequentemente utilizam. Lembro-me de um homem que havia sido emocionalmente manipulado por um pai narcisista ao longo de toda a sua infância. Cresci sentindo que nunca era bom o suficiente, nunca fazia o suficiente, nunca tinha o suficiente, ele compartilhou. Meu pai sempre encontrava maneiras de me fazer sentir que eu estava em dívida com ele, que minha própria existência era um tipo de fardo que eu precisava compensar constantemente. Como adulto, ele começou a prática de escrever 3 coisas pelas quais era grato todos os dias. No início era difícil. Minha mente estava tão condicionada a ver o que faltava. Mas após alguns meses, comecei a notar uma mudança. Comecei a ver evidências da generosidade de Deus em todo lugar. No pôr do sol, em um estranho sorrindo, em uma xícara de café quente. E quanto mais eu reconhecia essas graças, menos poder as velhas vozes de escassez tinham sobre mim.
O poder do louvor e da adoração não pode ser subestimado em nossa luta contra a manipulação. Quando louvamos a Deus, realinhamos nossa atenção, tirando o foco da pessoa manipuladora e das circunstâncias dolorosas, e fixando-o no caráter e fidelidade de Deus. Os salmos estão repletos de exemplos de pessoas enfrentando situações difíceis, até mesmo injustas, que escolhem focar em quem Deus é, em vez das circunstâncias que enfrentam. Frequentemente, os manipuladores narcisistas trabalham para se tornarem o centro de nosso mundo. Eles exigem atenção, validação e foco constantes. O louvor é um ato de reorientação espiritual, proclamando que Deus, não o narcisista, ocupa corretamente o centro de nossa realidade. Como Davi escreveu: Eu te louvarei, Senhor, entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois grande acima dos céus é o teu amor, até as nuvens alcança a tua fidelidade. Salmo 57, versículos 9 e 10. Quando você se sente menor, após interações com um manipulador, o louvor declara a grandeza de Deus. Quando se sente confuso devido ao gaslighting, o louvor afirma a clareza e verdade de Deus. Quando se sente sem valor devido a críticas constantes, o louvor celebra seu infinito valor aos olhos do Criador. Esta reorientação espiritual está no coração do que Paulo e Silas experimentaram na prisão em Filipos. Injustamente acusados, brutalmente espancados e ilegalmente presos, eles tinham todos os motivos para focar nas injustiças cometidas contra eles. Em vez disso, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, versículo 25. Sua capacidade de louvar em circunstâncias terríveis não apenas precedeu sua própria libertação, mas também impactou todos ao seu redor. O apóstolo Paulo entendeu a conexão entre a renovação de nossa mente e a libertação das mentiras que nos prendem. Em Romanos 12, versículo 2, ele exorta: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A manipulação narcisista trabalha para conformar nossa mente às distorções do manipulador, fazendo-nos questionar nossa percepção, duvidar de nosso valor e recalibrar nossa bússola moral de acordo com suas demandas. A renovação da mente é o processo divino de reescrever essas distorções, substituindo-as pela verdade de Deus. Esta renovação não acontece instantaneamente. É um processo contínuo que envolve imersão na Palavra de Deus, comunhão com o Espírito Santo e interação com uma comunidade saudável de crentes. Em Filipenses 4, versículo 8, Paulo nos dá um modelo prático para este processo. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando começamos a avaliar conscientemente nossos pensamentos contra esses critérios, criamos um filtro que ajuda a identificar e rejeitar as distorções que os manipuladores tentam plantar em nossas mentes. Não é um processo passivo, mas uma disciplina ativa. Notando pensamentos problemáticos, confrontando-os com a verdade e escolhendo deliberadamente encher nossa mente com o que é bom. Os manipuladores narcisistas frequentemente se apresentam como a fonte definitiva de verdade, amor e validação em nossas vidas. Parte de nossa libertação espiritual vem de reconhecer que apenas Deus pode legitimamente ocupar esse lugar. Em Jeremias 17, versículos 5 a 8, somos advertidos sobre os perigos de colocar nossa confiança principal em seres humanos. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Será como a tamargueira no deserto,
e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esta passagem não nos diz para não confiar em ninguém, mas para não fazer de outra pessoa a fonte primária de nossa segurança, identidade e direção. Os manipuladores narcisistas tipicamente trabalham para se estabelecer como o braço de carne em que devemos confiar, como a fonte definitiva de aceitação e verdade. Quando colocamos nossa confiança principal em Deus, resistimos a esta tática. Em sua essência, a manipulação narcisista é uma forma de idolatria. O narcisista exige um tipo de devoção e centralidade que pertence apenas a Deus. Reconhecer isto nos ajuda a ver o problema em sua verdadeira dimensão espiritual. Não se trata apenas de comportamentos irritantes ou hábitos inadequados, mas de uma profunda desordem da alma que tenta recriar os relacionamentos à imagem distorcida do manipulador. Jesus nos deu um modelo claro para relacionamentos saudáveis quando instruiu seus discípulos: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9, versículo 35. Esta visão radicalmente diferente coloca o serviço, não o controle, no centro dos verdadeiros relacionamentos. Os manipuladores narcisistas invertem completamente esta ordem, buscando ser servidos, não servir, ser o centro, não se entregar pelos outros. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. As experiências dolorosas com manipuladores narcisistas, vistas através da lente da redenção de Deus, podem eventualmente revelar propósitos que não podíamos imaginar durante o sofrimento. Muitos sobreviventes de tais relacionamentos descobrem que sua dor se torna o fundamento para um ministério único de ajuda a outros, para um discernimento mais profundo nas relações e para uma apreciação mais rica da liberdade, que vem de conhecer e ser conhecido por Deus. O que agora parece solidão será testemunho, pois quando finalmente emergimos da neblina da manipulação, frequentemente descobrimos uma clareza e força que podem inspirar outros em jornadas semelhantes. Como o salmista escreveu: os que semeiam em lágrimas ceifarão com júbilo. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Salmo 126, versículos 5 e 6. Deus não permite nada sem razão, nem mesmo as dolorosas experiências de manipulação e abuso. Não que ele seja o autor dessas ações pecaminosas, mas em sua soberana redenção, ele pode transformar até mesmo nossas feridas mais profundas em canais de graça e cura, não apenas para nós, mas para outros que caminham em sendas semelhantes. A jornada para se libertar da manipulação narcisista não termina simplesmente quando você reconhece os padrões ou mesmo quando começa a se afastar das relações tóxicas. Existe um caminho de restauração que precisamos percorrer. Um processo pelo qual Deus deseja não apenas curar nossas feridas, mas transformá-las em fonte de força e sabedoria. Como diz belamente Isaías 61, versículo 3, para conceder aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Este é o milagre da redenção divina. Deus não apenas remove as cinzas de nossas vidas, mas no mesmo lugar planta algo novo e forte, algo que cresce não apesar das adversidades, mas por causa delas. Os carvalhos mencionados nesta passagem são conhecidos por suas raízes profundas, que crescem mais fortes quando enfrentam ventos contrários. Da mesma forma,
aqueles que passaram pelo fogo da manipulação e emergiram do outro lado. Frequentemente, desenvolvem uma força interior e um discernimento que não poderiam ter adquirido de outra forma. Não é coincidência, é propósito, quando percebemos que mesmo as experiências mais dolorosas podem servir como catalisadores para um crescimento profundo. Paulo entendeu isto quando escreveu em 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A jornada de restauração após a manipulação narcisista frequentemente começa precisamente nos lugares de nossa maior vulnerabilidade. O primeiro passo na jornada de restauração é geralmente o luto. Existe uma tendência, especialmente em círculos cristãos, de apressar o processo de cura, de saltar rapidamente para o perdão e a superação, sem honrar o tempo necessário para lamentar o que foi perdido. No entanto, as Escrituras demonstram repetidamente que o luto é uma parte importante do processo de cura. Jesus mesmo afirmou: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Mateus 5, versículo 4. Quando saímos de relacionamentos manipuladores, frequentemente precisamos lamentar múltiplas perdas: a perda da relação que esperávamos ter, a perda do tempo e energia investidos, a perda de oportunidades que ficaram para trás, talvez até a perda de partes de nossa identidade que foram suprimidas ou distorcidas. Reconhecer e validar estas perdas não é falta de fé, é honestidade espiritual. O livro de Lamentações nos dá permissão e vocabulário para expressar nossa dor a Deus. O profeta chora abertamente pela destruição de Jerusalém, pela perda de vidas e dignidade. No entanto, mesmo no meio de seu profundo lamento, ele afirma: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade." Lamentações 3, versículos 22 e 23. Esta é a tensão saudável do luto cristão. Reconhecer plenamente a dor enquanto permanece ancorado na esperança. Uma irmã compartilhou como, após anos em um casamento emocionalmente abusivo, finalmente encontrou a coragem de se separar. Todos me diziam para seguir em frente, para não olhar para trás, para focar nas novas oportunidades. Mas eu precisava lamentar o casamento que nunca tive, os sonhos que morreram, os anos que foram consumidos por aquela dinâmica tóxica. Foi quando comecei a permitir-me sentir essa tristeza que finalmente comecei a curar. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie através do processo de luto, descobrimos que a dor, quando plenamente sentida e oferecida a Deus, gradualmente se transforma. O que parece perda é preparação para uma capacidade mais profunda de empatia, um entendimento mais rico da graça e uma conexão mais autêntica com Deus e os outros. Após o luto, vem o difícil, mas essencial trabalho de redefinir limites. A manipulação narcisista trabalha sistematicamente para desmantelar nossos limites naturais. As fronteiras saudáveis que definem onde terminamos e onde os outros começam. Restaurar esses limites é um ato não apenas de proteção, mas de mordomia espiritual. Em sua carta aos Gálatas, Paulo enfatiza a importância da responsabilidade individual. Cada um levará a sua própria carga. Gálatas 6, versículo 5. Esta simples afirmação estabelece um princípio fundamental para relacionamentos saudáveis. Existe uma diferença entre sua vida e a minha, entre suas responsabilidades e as minhas, entre suas emoções e as minhas. Redescobrir e honrar essas distinções é crucial para a cura. Um pastor sábio uma vez disse: "Limites são onde eu termino e você começa. São como cercas de propriedade que mostram onde meu quintal acaba e o seu começa." Quando saímos de relacionamentos onde esses limites foram consistentemente violados,
frequentemente precisamos aprender ou reaprender habilidades básicas de estabelecimento de limites. O direito de dizer não sem explicações excessivas. O direito de ter e expressar seus próprios pensamentos e sentimentos. O direito de priorizar seu bem-estar físico, emocional e espiritual. O direito de escolher com quem você passa seu tempo e energia. O direito de mudar de ideia. Estas não são afirmações de egoísmo, mas reconhecimentos do design de Deus para relacionamentos saudáveis, onde cada pessoa permanece um indivíduo completo, mesmo enquanto participa de conexões significativas com outros. Uma mulher que passou anos sob manipulação constante descreveu seu processo de restabelecer limites. No início, era quase impossível dizer não. Sentia ansiedade esmagadora, culpa paralisante. Meu conselheiro me sugeriu começar com coisas pequenas. Recusar um convite para um evento social que não queria realmente participar, não atender o telefone durante meu tempo de quietude, esperar algumas horas antes de responder a mensagens não urgentes. Gradualmente, esses pequenos atos de autorrespeito começaram a construir minha musculatura de limites. Hoje, posso manter limites saudáveis, mesmo em situações desafiadoras, e a culpa que antes me consumia diminuiu para um sussurro que posso reconhecer e gentilmente deixar ir. À medida que restabelecemos limites saudáveis, frequentemente enfrentamos resistência, não apenas de narcisistas e manipuladores, mas às vezes de comunidades bem-intencionadas que mal compreendem o que significa amar como Cristo. Podemos ouvir frases como: "O amor tudo suporta", 1 Coríntios 13, versículo 7, usadas para encorajar uma tolerância passiva de comportamentos prejudiciais. No entanto, o verdadeiro amor não é permissivo com o abuso. Ele procura ativamente o melhor para o outro, o que às vezes inclui estabelecer consequências para comportamentos destrutivos. Jesus exemplificou isso quando confrontou os vendilhões no templo, e Paulo o demonstrou quando instruiu a igreja de Corinto a estabelecer limites claros com um membro que persistia em comportamento imoral, 1 Coríntios 5. Deus não permite nada sem razão, e frequentemente é através do processo de estabelecer limites saudáveis que descobrimos aspectos de nossa identidade que foram suprimidos ou negados em relacionamentos manipuladores. Recuperar nossa voz, a capacidade de expressar nossas verdadeiras crenças, valores e sentimentos, é uma parte essencial da cura. Uma área particularmente dolorosa que frequentemente precisa de restauração após manipulação narcisista é nossa capacidade de confiar, tanto em outros quanto em nossos próprios instintos e percepções. Os manipuladores trabalham sistematicamente para minar nossa confiança, até que começamos a duvidar de nossa própria capacidade de discernir a verdade da mentira, o bem do mal, a realidade da ficção. Restaurar a confiança saudável é um processo gradual que envolve reaprender a ouvir e honrar nossos instintos dados por Deus. O Espírito Santo concede a cada crente um espírito de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1, versículo 7, que inclui a capacidade de discernir a verdade. À medida que reaprendemos a confiar nesta bússola interna, podemos gradualmente começar a identificar pessoas que são dignas de nossa confiança. O salmista aconselha: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, versículo 8. Esta não é uma exortação a nunca confiar em ninguém, mas a reconhecer que nossa confiança primária deve ser em Deus. Com esta fundação sólida, podemos então estender confiança cautelosa a outros, avaliando sua fidedignidade por seus frutos, Mateus 7, versículo 16, em vez de por suas palavras ou promessas. A manipulação narcisista frequentemente causa profundos danos à nossa autoimagem.
plantando persistentemente mensagens de que somos inadequados, defeituosos ou sem valor intrínseco. A restauração nesta área envolve reconhecer e substituir essas mentiras com a verdade de Deus sobre quem realmente somos. O rei Davi entendeu esta verdade quando escreveu: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. Esta não é uma afirmação de orgulho arrogante, mas um reconhecimento humilde do cuidado e propósito do Criador em nosso design único. Reconstruir nossa autoimagem à luz da verdade das Escrituras não acontece da noite para o dia. Envolve um processo contínuo de identificar mentiras específicas que acreditamos sobre nós mesmos e substituí-las com verdades correspondentes. Onde o manipulador diz: você é inútil sem mim, a verdade declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Onde o manipulador insiste: ninguém mais te aceitará, a verdade responde: fui aceito no amado. Efésios 1, versículo 6. Um jovem homem que havia sido consistentemente diminuído por um pai narcisista compartilhou como começou a reconstruir sua autoimagem. Meu pai me dizia que eu era fraco, indeciso, que nunca seria um homem de verdade. Por anos, internalizei essas mensagens até que começaram a aparecer verdades objetivas em vez de opiniões cruéis. Meu ponto de virada veio quando comecei a estudar como Deus vê a masculinidade, não como dominação e controle, mas como proteção, provisão, sacrifício próprio e integridade. Comecei a ver como a definição de meu pai era distorcida e incompleta. Quando comecei a medir minha masculinidade contra o exemplo de Jesus, em vez das expectativas de meu pai, finalmente comecei a sentir paz com quem eu era. O que agora parece solidão será testemunho quando compartilhamos nossa jornada com outros que estão em pontos mais iniciais do caminho de recuperação. Paulo reconhece este princípio em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Existe algo poderoso em ouvir alguém dizer: eu estive onde você está. Também senti aquele desespero, aquela confusão, aquela autodúvida esmagadora. E estou aqui para lhe dizer que há um caminho através disso. Este tipo de testemunho serve como uma luz guia para aqueles que ainda estão imersos na escuridão da manipulação, oferecendo evidência tangível de que a cura é possível. Uma área particularmente difícil de restauração após a manipulação narcisista envolve curar nossa imagem de Deus. Os manipuladores frequentemente distorcem nossa compreensão de Deus, às vezes explicitamente usando linguagem religiosa para controlar. Deus me disse que você deveria, e outras vezes, implicitamente, tornando-se a lente primária através da qual vemos a autoridade. As pessoas que experimentaram relações com figuras parentais ou autoridades narcisistas frequentemente transferem inadvertidamente essa dinâmica para seu relacionamento com Deus, vendo-o como imprevisível, facilmente decepcionado ou impossível de agradar. Restaurar uma imagem saudável de Deus geralmente envolve um desaprendizado, tanto quanto um novo aprendizado. Jesus ofereceu uma correção radical à imagem distorcida de Deus quando contou a parábola do filho pródigo em Lucas 15. Nesta história, o pai, que representa Deus, é retratado não como um juiz severo esperando para punir, mas como um pai amoroso, ansiosamente esperando o retorno de seu filho, correndo, um ato culturalmente humilhante para um homem idoso no contexto de Jesus,
para recebê-lo e celebrando seu retorno com generosidade extravagante. Esta imagem de Deus como um pai afetuoso e atencioso pode ser inicialmente difícil de aceitar para aqueles cujas experiências com figuras paternas foram marcadas por manipulação, crítica ou condicionalidade. No entanto, é precisamente esta imagem que tem o poder de curar nossas noções distorcidas do caráter divino. Um elemento crucial de restauração após a manipulação narcisista é recuperar nossa capacidade de sonhar, planejar e antecipar o futuro com esperança em vez de medo. Os manipuladores frequentemente restringem e controlam nossas visões do futuro, rebaixando nossas expectativas para que permaneçamos dependentes deles. Libertação verdadeira inclui reclamar nosso direito dado por Deus de imaginar possibilidades além das limitações impostas por outros. O profeta Joel falou poderosamente sobre esta dimensão de restauração. Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Joel 2, versículo 28. Esta promessa conecta o derramamento do Espírito de Deus diretamente com uma capacidade renovada de sonhar e visualizar, de ver além do presente para as possibilidades que Deus está criando. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido, inclusive os aparentes desvios e atrasos causados por relacionamentos manipuladores. José entendeu este princípio quando finalmente se reconciliou com os irmãos que o haviam vendido à escravidão. Vós, na verdade, planejastes o mal contra mim, ele reconheceu, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. Esta não é uma minimização do mal que foi feito, mas um reconhecimento da incomparável capacidade de Deus de redimir até mesmo nossas experiências mais dolorosas. Um aspecto frequentemente negligenciado da recuperação da manipulação narcisista é a cura de nossa relação com nossos próprios corpos. Os manipuladores frequentemente utilizam técnicas que nos desconectam de nossos sinais físicos, nos fazendo duvidar de nossa percepção física da realidade, ignorar nossos instintos de proteção, ou até mesmo nos envergonhar por necessidades físicas básicas, como descanso, nutrição ou conforto. Restaurar uma relação saudável com nosso corpo envolve reconhecer a sabedoria incorporada que Deus nos deu, a capacidade de sentir quando algo está errado, de perceber perigo e de conhecer nossas próprias necessidades. Paulo lembra aos coríntios que seus corpos são o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 19. Dignos de cuidado e respeito. Atividades que nos reconectam com nossos corpos, seja caminhadas na natureza, dança, arte, preparação de refeições nutritivas ou simplesmente prestar atenção consciente às sensações físicas, podem ser parte importante do processo de cura. Uma mulher que havia sobrevivido a anos de manipulação descreveu como a jardinagem se tornou uma prática de cura para ela. Havia algo no ato físico de ajoelhar-me na terra, sentir o solo em minhas mãos, observar as plantas responderem ao meu cuidado, que começou a me reconectar com minha própria existência física. Depois de anos sendo tratada como uma extensão de outra pessoa, como um objeto para ser controlado, estava finalmente me tornando real para mim mesma novamente. Um desafio particularmente difícil na recuperação da manipulação narcisista é lidar com memórias intrusivas e gatilhos emocionais. Mesmo anos após deixar um relacionamento manipulador, certos sons, frases ou situações podem desencadear reações intensas de ansiedade, medo ou confusão. Estas não são sinais de fraqueza espiritual, mas respostas neurológicas normais a trauma passado. A Escritura reconhece a realidade da memória traumática. O salmista frequentemente clama por alívio de tormentos internos. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado.
Os meus olhos se consomem de tristeza, assim como a minha alma e o meu corpo. A minha vida se gasta de tristeza e os meus anos de gemidos. Salmo 31, versículos 9 e 10. Estes não são simplesmente sentimentos abstratos, mas descrições vívidas de como o trauma continua a habitar o corpo e a mente. Curar memórias traumáticas geralmente requer uma abordagem holística que honre a interconexão de corpo, mente e espírito. Métodos terapêuticos baseados em evidências, combinados com práticas espirituais como oração contemplativa, meditação nas escrituras e participação numa comunidade amorosa, podem criar um ambiente onde a cura gradualmente ocorre. Um conceito importante na recuperação do trauma é a ideia de reparação. Enquanto não podemos apagar memórias dolorosas, podemos criar novas experiências que começam a contrabalançar as antigas. Cada interação respeitosa com alguém em autoridade começa a reparar a ferida deixada por figuras de autoridade abusivas. Cada experiência de ser ouvido e valorizado começa a curar a dor de ter sido silenciado e diminuído. Este conceito de reparação está profundamente alinhado com a visão de restauração de Deus. Em Joel 2, versículo 25, Deus promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Esta promessa reconhece que coisas valiosas foram perdidas: tempo, oportunidades, alegria, mas afirma o compromisso de Deus de trazer renovação e compensação. Não é coincidência. É propósito quando começamos a perceber como Deus usa nossas experiências passadas de manipulação para produzir em nós uma sabedoria e discernimento únicos. Pessoas que sobreviveram a relacionamentos narcisistas frequentemente desenvolvem uma capacidade aguçada de detectar inautenticidade, de perceber engano e de valorizar relacionamentos genuínos. Como Paulo escreveu aos Coríntios, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios 2, versículo 11. Esta sabedoria, duramente conquistada, pode se tornar um dom não apenas para nossa própria proteção futura, mas para o benefício de nossa comunidade mais ampla. Muitas pessoas que se recuperaram da manipulação narcisista descobrem que possuem discernimento valioso para ajudar igrejas, ministérios e organizações a reconhecer e responder a dinâmicas prejudiciais em seus próprios sistemas. Um elemento essencial da restauração completa é reclamar nossa capacidade de confiança em relações íntimas. A manipulação narcisista trabalha para nos convencer de que intimidade verdadeira é perigosa, que qualquer vulnerabilidade será inevitavelmente usada contra nós. Como resultado, muitos sobreviventes desenvolvem mecanismos de proteção que, embora tenham servido um propósito durante o relacionamento abusivo, agora impedem conexões genuínas. As Escrituras apresentam uma visão radicalmente diferente de relacionamentos íntimos. Em Gênesis 2, versículo 25, somos contados que antes da queda, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Uma metáfora poderosa para a intimidade verdadeira, caracterizada por vulnerabilidade completa, sem medo. Esta é a intimidade para a qual fomos criados e para a qual Deus está nos restaurando através de Cristo. Reconstruir nossa capacidade de intimidade saudável geralmente começa com relacionamentos de mentoria e amizade de mesmo sexo, onde podemos experimentar conexão sem a complexidade adicional da atração romântica. Estas amizades fornecem um contexto seguro para reaprender confiança, praticar vulnerabilidade apropriada e experimentar o dom de ser conhecido e amado. Para muitos sobreviventes, um momento crucial de recuperação é quando percebem que não estão condenados a repetir padrões relacionais prejudiciais. O medo comum de que acabarei com alguém exatamente como meu ex, ou vou replicar o mesmo tipo de dinâmica em todos os meus relacionamentos, pode ser debilitante. No entanto,
As Escrituras nos asseguram que em Cristo somos novas criações. 2 Coríntios 5, versículo 17. Capazes de novos padrões e escolhas. Muitos sobreviventes de manipulação narcisista também precisam trabalhar através de culpa e vergonha por terem permitido que o abuso continuasse, por não terem reconhecido os sinais de alerta ou por terem permanecido no relacionamento por tanto tempo. É crucial reconhecer a diferença entre convicção saudável, que nos leva ao arrependimento e crescimento, e vergonha tóxica, que nos mantém presos em autocondenação. O apóstolo João nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Esta purificação inclui libertação não apenas da culpa, mas também da vergonha, que nos faz sentir inerentemente defeituosos ou indignos. Para os cristãos que sobreviveram à manipulação espiritual, onde textos bíblicos e linguagem religiosa foram distorcidos e usados como ferramentas de controle, uma parte crucial da restauração envolve reclamar as Escrituras. Muitos sobreviventes inicialmente experimentam gatilhos ou desconforto com certas passagens ou termos que foram previamente usados para manipulá-los. Um pastor que trabalha com sobreviventes de abuso espiritual descreve este processo. É como desmontar uma bomba, cuidadosamente separar o texto sagrado das interpretações tóxicas que foram atreladas a ele. Muitas vezes começamos com passagens que nunca foram usadas abusivamente, histórias de cura de Jesus, salmos de lamento e restauração, e gradualmente trabalhamos em direção a textos mais difíceis, sempre perguntando: o que Deus está realmente dizendo aqui? Como isso reflete seu caráter de amor? Com o tempo, muitos sobreviventes descobrem uma apreciação nova e mais profunda das Escrituras, agora lidas através de lentes de libertação em vez de controle. Como Jesus prometeu: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículos 31 e 32. O processo de restauração após manipulação narcisista raramente é linear. É mais comum experimentar o que terapeutas chamam de cura espiral, onde revisitamos os mesmos temas e desafios em níveis cada vez mais profundos de compreensão e integração. Podemos sentir que temos progredido significativamente apenas para ser surpreendidos por um gatilho inesperado ou um ressurgimento de velhas inseguranças. Isto não é evidência de fracasso espiritual ou falta de fé. Na verdade, este padrão espiral é evidente em muitas jornadas espirituais na Bíblia. Os israelitas repetidamente confrontavam questões de confiança em Deus durante sua jornada pelo deserto. David lutou com temas de abandono e confiança em múltiplos pontos de sua vida. Pedro enfrentou sua tendência a confiar em sua própria força, em vez da graça de Deus, várias vezes ao longo de seu discipulado. Um líder de grupo de apoio para sobreviventes de abuso compartilhou: sempre digo aos novos membros, a cura não é uma linha reta. É um zigue-zague, às vezes inclusive com passos para trás. Mas se você continuar voltando para Deus, voltando para a comunidade, voltando para a verdade, o movimento geral será para frente. A restauração completa também envolve reclamar nossa capacidade de perdoar. A manipulação narcisista frequentemente distorce nossa compreensão do perdão, apresentando-o como uma anulação das ofensas cometidas, uma obrigação de retornar ao status quo anterior, ou uma negação da gravidade do dano causado. Em contraste, o perdão bíblico reconhece plenamente o mal feito enquanto escolhe liberar o direito à retribuição. Lewis Smedes, um teólogo que escreveu extensivamente sobre perdão, observou: perdoar é liberar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você.
Este entendimento do perdão, como primariamente para o benefício do perdoador, não do ofensor, é profundamente libertador para muitos sobreviventes. É importante enfatizar que o perdão não requer reconciliação ou restauração do relacionamento, especialmente quando o ofensor não demonstrou arrependimento genuíno ou mudança. Perdão é uma atitude do coração diante de Deus. Reconciliação é um processo relacional que requer participação ativa de ambas as partes. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Muitos sobreviventes de manipulação narcisista relatam um momento de clareza quando, olhando para trás em sua jornada, veem como Deus estava trabalhando mesmo nos momentos mais escuros. Como José reconheceu ao final de sua longa jornada de traição, escravidão e prisão: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. Esta perspectiva divina não minimiza o mal que foi feito nem nega o sofrimento experimentado. Em vez disso, afirma a incomparável capacidade de Deus de tecer até mesmo nossos mais profundos sofrimentos em uma tapeçaria maior de redenção. O que agora parece solidão, será testemunho, quando você compartilha sua história de restauração com outros que ainda estão presos em relacionamentos manipuladores ou lutando com as consequências de longo prazo. Sua jornada, com todas as suas lutas e triunfos, pode se tornar um farol de esperança para aqueles que ainda não podem imaginar a vida além da manipulação. Como Moisés instruiu os israelitas, lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. Deuteronômio 8, versículo 2. Seu testemunho de libertação e restauração se torna um monumento à fidelidade de Deus, um lembrete tangível de que Ele é verdadeiramente o Deus que cura os quebrantados de coração e lhes trata as feridas. Salmo 147, versículo 3. Deus não permite nada sem razão, e à medida que progredimos em nossa jornada de restauração, frequentemente descobrimos propósitos que não poderíamos ter imaginado no meio de nosso sofrimento. Muitos sobreviventes descobrem que sua experiência os equipou de forma única para ministrar a outros, para advocar por reformas em sistemas que permitem abuso, ou para criar recursos que não existiam quando eles mesmos estavam lutando. Da mesma forma que José foi enviado adiante para preparar um lugar de refúgio para sua família, sua própria jornada através da manipulação e restauração pode preparar um caminho para outros. Como Paulo escreveu aos Coríntios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. A jornada de restauração após manipulação narcisista não é um processo que podemos navegar sozinhos. Requer a comunidade de fé, irmãos e irmãs que caminham ao nosso lado, que falam verdade quando duvidamos, que celebram nosso progresso e nos sustentam nos momentos de recaída. Como o autor de Hebreus nos exorta, consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, versículo 24. Na comunidade cristã saudável, encontramos um antídoto para as mentiras da manipulação narcisista, onde o narcisista insiste que não temos valor além de nossa utilidade para eles. A comunidade afirma nosso valor intrínseco como filhos amados de Deus. Onde o manipulador nos isola, a comunidade nos conecta. Onde o abusador distorce a verdade, a comunidade fala claramente. É por isso que o inimigo trabalha tão diligentemente para nos afastar da verdadeira comunidade cristã, pois sabe que no isolamento somos mais vulneráveis às suas mentiras. A restauração completa também envolve redescobrir nossa capacidade de adoração autêntica. Os manipuladores narcisistas
frequentemente distorcem nossa experiência espiritual, seja colocando-se como intermediários entre nós e Deus, usando linguagem religiosa como ferramenta de controle, ou nos fazendo associar práticas espirituais com vergonha e julgamento. Como resultado, muitos sobreviventes descobrem que atividades que antes traziam conexão com Deus agora provocam ansiedade, desconforto ou até mesmo ataques de pânico. Reclamar nossa adoração é um processo gentil que pode começar com as formas mais simples de conexão com Deus, talvez apreciar a beleza da criação, ouvir música que eleva a alma ou simplesmente descansar na presença amorosa de Deus. Para muitos, é necessário descobrir novas expressões de adoração que não estejam contaminadas por associações com experiências manipuladoras. Um sobrevivente de abuso espiritual compartilhou: por meses após deixar aquela igreja, não conseguia nem mesmo abrir minha Bíblia sem tremer. Cada versículo parecia uma acusação. Então comecei a simplesmente caminhar na natureza, observando a glória de Deus na criação. Gradualmente comecei a falar com ele novamente. Conversas simples, honestas, às vezes cheias de raiva e perguntas. Para minha surpresa, senti sua presença mais claramente nesses momentos do que em anos de adoração estruturada. Estava redescobrindo o que Jesus quis dizer sobre adorar em espírito e verdade. À medida que progredimos em nossa jornada de restauração, eventualmente chegamos a um lugar onde podemos não apenas identificar a manipulação, não apenas nos proteger dela, mas realmente prosperar apesar dela. Paulo descreveu esta resiliência quando escreveu: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Esta resiliência não significa que nunca mais seremos feridos ou que não teremos dias difíceis. Significa que desenvolvemos recursos internos e externos que nos permitem enfrentar os desafios sem sermos definidos ou derrotados por eles. Desenvolvemos o que psicólogos chamam de músculos de enfrentamento, a capacidade de responder a situações difíceis com sabedoria, coragem e graça. Uma mulher que superou anos de manipulação narcisista expressou: costumava me definir principalmente como uma sobrevivente de abuso. Era uma parte necessária da minha jornada. Nomear o que havia acontecido, honrar minha sobrevivência. Mas agora, 20 anos depois, isso é apenas um capítulo de minha história, não é toda a minha identidade. Sou uma artista, uma mentora, uma amiga, uma pessoa que encontra alegria nas pequenas coisas. O abuso me moldou, mas não me define. Esta progressão, de vítima para sobrevivente e finalmente para alguém que prospera, reflete a jornada de restauração que Deus deseja para todos os que foram feridos pela manipulação narcisista. Como Isaías profetizou: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, versículo 10. Quando nos encaminhamos para o fechamento de nossa exploração sobre narcisismo e manipulação, devemos lembrar que a jornada de reconhecimento, resistência e recuperação não é linear nem universal. Cada pessoa experimenta manipulação de formas diferentes, e cada caminho para a cura é único. No entanto, existem verdades fundamentais que permanecem constantes. Você foi criado à imagem de Deus, com valor e dignidade intrínsecos que nenhum manipulador pode diminuir. Seu valor não depende de sua utilidade para outros, sua produtividade ou sua capacidade de atender às expectativas de alguém. Deus deseja relacionamentos caracterizados por amor mútuo, respeito e liberdade. Não controle, medo e manipulação. Mesmo as experiências mais dolorosas podem ser redimidas e transformadas por um Deus que especializa em criar beleza a partir das cinzas. O que agora parece solidão
será testemunho quando você compartilhar sua jornada de libertação com outros que ainda estão presos em relacionamentos manipuladores. Paulo nos lembra que somos consolados por Deus para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. 2 Coríntios 1, versículo 4. Sua história de superação se tornará uma luz guia para outros que ainda estão buscando o caminho para a liberdade. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A dor que você experimentou, as batalhas que travou, os momentos em que quase desistiu, todos serão tecidos em uma tapeçaria de redenção mais bela do que poderia imaginar. Como José declarou após anos de traição e sofrimento: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. À medida que concluímos, quero convidá-lo a uma decisão. Escolha hoje dar um passo em direção à liberdade que Deus tem para você. Talvez seja reconhecer pela primeira vez que você está em um relacionamento manipulador. Talvez seja estabelecer um limite há muito necessário. Talvez seja buscar apoio de um conselheiro cristão ou grupo de apoio. Ou talvez seja simplesmente vir a Deus em oração honesta, derramando sua dor e confusão perante aquele que promete não esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Isaías 42, versículo 3. Não importa onde você esteja em sua jornada, saiba isto: Deus não permite nada sem razão. O que parece perda é preparação. O que agora parece solidão será testemunho. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. E a verdade mais poderosa de todas: Deus não apenas permite sua libertação da manipulação narcisista, Ele a deseja mais do que você mesmo. Como Jesus declarou no início de seu ministério, citando Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, versículos 18 e 19. Esta libertação da manipulação, do controle, da diminuição de quem Deus o criou para ser, é sua herança em Cristo. Reivindique-a hoje, um passo de cada vez, e veja como Deus transforma sua história de sofrimento em um testemunho de sua fidelidade redentora.